Se você tem a sua Bíblia, por favor, abra comigo no livro de João, no capítulo 3, começando do versículo 14. Não há nada na Bíblia a não ser o Salmo 23 que seja mais lindo do que aquilo que o amado João escreveu. O interessante é que ele é conhecido como voz de trovão. Ele pregou contra o agnosticismo em seus dias, que ameaçou a igreja primitiva. E talvez o terceiro capítulo, juntamente com o capítulo 10, lendo também as palavras de Jesus, assim como nos capítulos 14, 15, 16 e 17, começando no versículo 14, Jesus disse, ele estava pregando para Nicodemos. Nos versículos anteriores, ele diz para ele que ele tinha que nascer de novo. Nicodemos, um dos homens mais ricos de Israel, supostamente o mestre da lei, ainda assim ele não entendia o que Jesus queria dizer. E agora Jesus diz para ele, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. E ele estava falando da sua crucificação que viria, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. E o versículo 16, bem conhecido, que diz, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, que é uma declaração muito linda, e graças a Deus por isso, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. A mensagem que acredito que Deus quer que eu pregue para você nesta noite, Ele está falando ao meu coração sobre isso há alguns dias, na realidade há algumas semanas. Pode parecer estranho, mas é uma das mensagens mais terríveis que um homem pode pregar e que um povo pode ouvir, mas você precisa ouvi-la. E é a seguinte: pode um Deus de amor enviar uma alma eterna para um inferno eterno? Eu vou repetir e perguntar: pode um Deus cheio de compaixão e cheio de amor enviar uma alma eterna para um inferno eterno? Abaixe a sua cabeça. Pai, enquanto ministramos nesta noite, entendemos a grandiosidade e a magnitude, pelo menos pensamos, desta mensagem que acreditamos que o Senhor nos deu. Me ajude a pregar com lágrimas. Me ajude, ó Deus, a pregar com um arder que não tem fim. E eu não dependo de poemas ou palavras ou oratória para entregar esta mensagem, para tocar o coração de pessoas, mas dependo totalmente do Espírito Eterno. E peço, Deus, que milhares de pessoas sejam tocadas na medida que essa mensagem alcança o mundo. E peço tudo em nome de Jesus. E todos dizem amém e amém. Um de meus queridos amigos, um ministro do Evangelho, um homem que tenho muita consideração por ele, não vou dizer o nome dele, mas
Ainda quando jovem, quando era adolescente, ele descobriu que tinha doenças muito sérias e alguns dos melhores médicos do mundo disseram para ele que ele não iria mais viver, que seria impossível continuar. A qualquer momento ele ia morrer. E ele tinha 15 anos de idade naquela época. Ele estava de cama, não podia nem colocar os pés no chão. Na maioria dos dias, ele ficava inconsciente. E antes de adoecer, com essa doença de sangue de coração, ele era membro de uma certa igreja. Ele era fiel, não perdia um culto, tinha sido batizado nas águas. E em uma tarde, logo após a hora do almoço, ele não tinha comido nada. O irmão dele estava no quarto com ele. Ele olhou para o seu irmão com uma voz bem fraca e disse: "Vá chamar a vovó, eu estou morrendo." E ele sabia que estava morrendo. E ele sentiu que estava afundando. Ele sentiu e literalmente viu sua alma sair de seu corpo. E ele só tinha 15 anos. E ele disse que a coisa mais terrível aconteceu. Ele sentiu que estava descendo cada vez mais e descendo cada vez mais. Quando ele entendeu o que estava acontecendo, estava no pior lugar que podemos descrever com palavras ou a mente do homem pode imaginar. Na realidade não existem palavras ou uma mente que possa imaginar. O terror, o choro, quão horrível era, que era como milhões de cachoeiras. Um clamor vindo das milhões de pessoas que estavam sendo torturadas naquele lugar. Pois ele tinha ido para o inferno. E os pensamentos que passaram na cabeça dele, enquanto ele estava ali, tinha visto sua alma sair do seu corpo, tinha se visto na cama, e agora ele estava aqui, nesse buraco, e pensando: Deus, não pode ser. É impossível. Primeiramente, eu só tenho 15 anos. Em segundo lugar, eu sou membro de uma igreja. Em terceiro lugar, já fui batizado nas águas. E em quarto lugar, eu nunca perdi um culto antes de adoecer. Tentei viver uma boa vida. Escute o que eu estou te dizendo. E ele disse: algo veio sobre ele em meio a tudo isso. Um espírito colocou a mão sobre o seu ombro e disse: você deve me seguir. E ele viu a porta abrindo. E o choro foi aumentando, a situação foi ficando mais caótica, o volume foi ficando mais alto devido ao choro de milhões de pessoas. Foi aumentando enquanto ele chegava mais perto. E ele tremia por dentro e chorava: meu Deus, meu Deus, meu Deus, não. E o Espírito continuou levando ele para cada vez mais perto. Quando de repente, ele disse que uma voz apareceu ou falou. Mas ele não viu ninguém. Mas de alguma forma no coração, na mente, no espírito dele, ele sabia que era Jesus. E Jesus disse não, com uma voz alta e cheia de autoridade: pare. E o espírito maligno tirou as mãos de cima dele.
E alguns instantes depois ele acordou. Naquele quarto daquela casa de novo. A avó dele estava com ele lavando seu rosto. E ele ficou deitado ali chorando e sabendo que se o Senhor tivesse permitido que ele morresse, ele teria ido para o inferno para todo sempre. Sabendo que mesmo indo para a igreja, fiel à igreja, constante na igreja, batizado nas águas, e só tinha 15 anos e nunca tinha nascido de novo. Hoje ele é um poderoso pregador do Evangelho. E quero fazer a primeira pergunta nesta noite. Esta é uma mensagem que chegamos a um ponto onde quase nunca ouvimos algo desse tópico sendo pregado hoje em dia. Será que um Deus de amor pode enviar uma alma eterna para o inferno? E em primeiro lugar, como é que sabemos que existe esse lugar chamado inferno? Fizeram uma pesquisa há pouco tempo atrás nos Estados Unidos. E o interessante é que a maioria das pessoas que participaram da pesquisa disseram: sim, acreditamos que existe algum tipo de lugar. Como ele é exatamente, nós não sabemos, mas existe um lugar assim. E quando perguntam: quem você acha que vai para lá? Eles tentam explicar, e a resposta básica das milhares de pessoas que responderam à pesquisa por toda a nação, eles como que se estivessem dando permissão, alguém como Adolf Hitler e Joseph Stalin podem até ter ido para lá, e mais ninguém. Como sabemos que existe um lugar assim e se ele existe? A maioria dos pregadores hoje não acreditam que existe. Preste bem atenção. A maioria dos pregadores que estão pregando pelos púlpitos deste país e em vários púlpitos do mundo, que se dizem cristãos, não acreditam em um lugar chamado inferno. Milhões de vocês que me assistem agora e são membros de igrejas cristãs de várias linhas teológicas, o seu pastor não acredita que o inferno existe. Muitos de vocês nunca ouviram falar desse lugar chamado inferno no que diz respeito à doutrina da sua igreja. Escuta aqui. Hoje em dia o inferno é a piada número 1 dos piadistas de plantão. É a palavra mais usada para se xingar entre os seres humanos. O inferno é uma palavra religiosa. Não chega a ser um palavrão, mas é uma palavra religiosa. A palavra condenado e inferno são palavras religiosas e são simbolismos. A palavra inferno e a palavra condenado. Uma frase que muitas vezes é repetida pela televisão e milhões repetem quando não gostam de alguém, falam: ah, vai para o inferno. E eles não chegam nem a sonhar o que acabaram de dizer. Não tem a menor ideia as conotações da palavra que você acabou de usar e a condenação de uma alma eterna para um lugar assim. Vá para o inferno. Como sabemos que existe um lugar chamado inferno? Não faz diferença. O que os teólogos falam não importa, o que o seminário ensina não importa. O que os educadores dizem não importa, o que o evolucionista diz não importa. Me escute. Não faz a menor diferença. A única coisa que importa é o que esse livro diz.
A Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia nos diz que o inferno existe. No capítulo 16 do Evangelho de Lucas, o próprio Jesus disse estas palavras. Versículo 23. Ele conta uma história no capítulo 16, e não é uma parábola, é algo que realmente aconteceu na história. Ele disse que no inferno, falando de um certo homem que morreu e foi para o inferno, no inferno ele levantou seus olhos em meio à tormenta e viu Lázaro no seio de Abraão. Apocalipse capítulo 20, versículos 13 e 14. João escreveu e disse: e o mar entregou seus mortos, e a morte e o inferno entregaram os seus mortos, foram julgados todo homem de acordo com suas obras, e a morte e o inferno foram lançadas no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Quando ele usa o termo esta é a segunda morte, ele não está falando de uma aniquilação ou de uma extinção. Ele está falando de uma separação total de Deus, algo que não terá fim. A segunda morte. Apocalipse 21:8 diz assim: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. E ele repete aqui. Então sabemos que existe o inferno, porque a Bíblia diz que existe o inferno. E todos vocês que podem ouvir minha voz, os milhões que me assistem pela televisão, você precisa fazer uma decisão. Você tem que decidir se vai acreditar no que outra pessoa disse que é contrário a este livro, ou se você vai acreditar em um grande teólogo que você ouviu, que fala algo que é contrário a esse livro, ou você vai formar suas opiniões e suas ideias. Escute com atenção. Ou você acredita na Bíblia. Como é que sabemos que essa é a palavra de Deus? Como sabemos que esta é a Bíblia? A palavra de Deus. Como sabemos que ela é verdadeira? Vários ataques estão sendo feitos contra este livro. Nossas escolas estão cheias de ataques contra a palavra de Deus. As instituições educacionais estão dizendo que isso aqui é uma mentira. Dão risada do livro de Gênesis. A maioria dos pregadores, a maioria dos seminaristas, os doutores em teologia dão risada da história da criação. Alguns dizem que parte da Bíblia é a palavra de Deus. Algumas partes são apenas fábulas. Este livro não contém a palavra de Deus. Este livro é a palavra de Deus. Como é que sabemos disso? Como é que sabemos? A sua alma eterna depende disso. A sua alma eterna está em jogo. E como é que sabemos que isso é verdade? Como sabemos que isso não é um compilado de histórias e fábulas? Eu sei que você está pensando, será mesmo que tudo que está aí aconteceu? Veja bem, a Bíblia é um livro de história e de profecia. E se um pedaço dessa história estiver errado, então tudo está errado. Eu vou repetir. Se existir um só erro, não estou falando da tradução, existem erros na tradução, mas no autógrafo original, na cópia original, se tiver alguma contradição ou erro ali, pode jogar tudo no lixo, porque não vale a pena acreditar nisso. Mas estou aqui para te dizer que não existe nenhum só erro só,
pois ela é a palavra de Deus, desde Gênesis até Apocalipse. Graças a Deus pelos batistas e a denominação deles que está lutando pela inerrância das Escrituras. Graças a Deus. Aqueles professores ensinando nos seminários batistas negam a inerrância da Bíblia. Mande eles embora e diga que você não quer mais eles aí. No momento que os seminários pentecostais começarem a negar uma só vírgula deste livro, mande-os embora, pois o seu passado, seu presente e o seu futuro não depende de Harvard, ou Yale, ou Princeton, mas depende da palavra de Deus, que é inalterável, infalível, imutável, pois é a palavra do Todo-Poderoso Deus. Há mais de 100 anos atrás, um certo arqueólogo, enquanto escavava algumas coisas, disse: isso prova que a Bíblia não é a palavra de Deus. Mas todas as vezes, depois eles descobrem, quando continuam escavando, que o que eles pensavam que era contra a palavra de Deus foi negado por algo que eles descobriram depois. Não existe pá que já tenha sido fincada no chão, não importa quem colocou ela no chão. Não há nada que prove que este livro que está em minhas mãos é algo falso. Pare para pensar nisso. Não existem manuscritos originais hoje em dia, pois foi escrito em papel muito perecível. Mas os eruditos nos dizem que, para verificar a autenticidade de qualquer obra, o manuscrito original não é necessário, contanto que você tenha pelo menos 10 cópias da assinatura ou do autógrafo original. É o que os eruditos dizem. Nenhum livro antigo já foi tão investigado quanto a Bíblia. Não existe. A Odisseia, em relação a livros antigos, é o segundo livro mais famoso que não tem o autógrafo original, mas existem mais de 600 cópias e ninguém questiona sua autenticidade. Escute, não existem 600 cópias do autógrafo original da Bíblia, existem 25.000 cópias da palavra de Deus, escritos 300 anos depois de Cristo. Você pode apostar seu passado, seu presente e o seu futuro, que é a palavra de Deus. Desde as palavras, no princípio Deus. Aleluia, eu amo isso, glória a Deus, no princípio Deus. Até a última declaração feita, a graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos, amém. E tudo entre as duas capas é a palavra do Todo-Poderoso Deus. Se agarre a isso, ame isso, todas as noites, não todas as noites, mas quando vou para a cama, a França está em um lado e a Bíblia está do outro lado. Em muitas noites coloco perto do meu ombro ou perto do meu rosto. E não, esse volume com a capa de couro não é nada mágico, mas eu amo este livro. Eu vivo por ele, eu coloco meu coração, minha esperança e os meus sonhos em cima disso, pois é a palavra de Deus. E vou dizer mais, é a única palavra de Deus. Não existe outra palavra de Deus. O resto é falso, não existe palavra senão esta palavra. Essa é a palavra e não existe outra palavra. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Aleluia!
Nós vamos resolver os problemas que temos em nossas escolas quando voltarmos com a palavra para as escolas. Quando voltarmos com a palavra para nossas casas, vamos resolver os nossos problemas dentro de casa. Quando colocarmos a palavra sobre nossos casamentos, os casamentos vão se acertar. Quando trouxermos a palavra para o Congresso, então vamos resolver os problemas do Congresso. Aleluia! Quando a palavra voltar para as faculdades, vamos resolver os problemas das faculdades. E eu sei que a palavra de Deus e a palavra me diz que existe um lugar chamado inferno. E que tipo de lugar é este lugar chamado inferno? Como ele é? Pense nessa pergunta. A Bíblia nos diz que existe um lugar chamado inferno. E que tipo de lugar é esse? Apocalipse capítulo 20, versículo 10. João disse: e o diabo que os enganou foi lançado no lago de fogo e enxofre, aonde a besta e o falso profeta serão atormentados dia e noite para todos sempre. Ou seja, por séculos sem fim, eternamente. Primeiramente, o inferno é eterno. Pense nisso, é o pensamento mais terrível que alguém pode ter, porque a Bíblia também nos diz que largo é o caminho que leva à destruição e muitos entram por ele, estreito é o caminho que leva à vida e poucas pessoas encontram. A maioria da raça humana, e digo isso com o coração partido, a maioria da raça humana morreu e foi para o inferno. A maioria da raça humana hoje está a caminho do inferno. Largo é o caminho e muitos seguem por ele, mas o caminho que leva à vida é estreito e poucos o encontram. Aqueles que estavam lá no princípio da criação, enviados para lá, foram para lá e estão lá até hoje, estarão lá para todo o sempre. Eterno, não tem como nossa mente entender ou compreender uma terminologia assim, para sempre. Me escuta aqui, eu quero que você pense nisso. É muito difícil para a gente voltar ao princípio dos tempos. A Bíblia é o único livro no mundo que realmente dá a história do princípio da humanidade. Cronologicamente ninguém sabe exatamente quando foi, aproximadamente 6.000 anos, talvez 7, talvez mais. Mas se foi basicamente 6.000 anos, então só tivemos 5,5 milhões de horas que se passaram desde o princípio dos tempos. Pense no que te falei. 5,5 milhões de horas. Olha, todos vocês aqui, todos vocês que assistem pela televisão, você não foi criado, você não passou a existir como resultado de uma sopa primordial. Um produto, um acidente da evolução. Os humanistas nos dizem que você é apenas mais uma parte do reino animal. Você é parte do reino animal. Mas o que te faz diferente do reino animal é que você tem o sopro de Deus em você. Você é uma alma e um espírito que viverá para todo sempre. Entenda isso. Deus colocou a eternidade no coração. Vocês que estão aqui nesta noite, vocês que assistem pela televisão, daqui a 1 milhão de anos você ainda vai estar vivo. Daqui a 1 bilhão, daqui a 1 trilhão de anos vocês ainda vão estar vivos. Imagina só. Olha, você é feito de forma tão maravilhosa. O corpo volta para o pó da terra, esperando a ressurreição. A alma e o espírito vivem para sempre.
Os humanistas dizem que você é apenas mais uma parte do reino animal e quando você morrer, acabou. É como um cachorro colocado em um buraco aí. Escute aqui. É por isso que a vida humana está se tornando cada vez mais barata. Porque se o homem não tem alma e não tem espírito, o homem é apenas um acidente biológico, um produto da evolução ou um resultado de alguma sopa primordial de algum lugar. Então, você não vale nada. Por isso temos o aborto. Porque qual é a diferença? Afinal, é apenas um pedaço de pele, é apenas um feto. Não é nada. Por isso hoje estão argumentando sobre a morte dos idosos, a eutanásia. O Hitler os chamava de comedores inúteis. Porque você não pode produzir mais nada, então você já não vale nada. Então vamos nos livrar de você. Vai para qualquer país do mundo que não considere esse livro como algo precioso e a vida humana é barata. Você sabe por que o lema dos fuzileiros navais dos Estados Unidos é: trazemos nossos mortos, os que estão morrendo e os que estão doentes? É por causa do princípio judeu-cristão que o homem é mais do que um pedaço de carne, o homem é uma alma eterna. Note que eles estão promovendo a cremação. Isso hoje em dia. Os cristãos não acreditam na cremação, queimando os restos mortais da pessoa depois que ela morre. Sabe por quê? Eu vou te dizer. Porque a cremação diz, é o fim. Depois disso aqui não tem mais nada. Não existe mais nada. O Filho de Deus diz, esse corpo pode ser feito de pó e pode voltar para o pó, e os ossos podem se decompor, e Deus sabe de tudo isso, mas um dia a trombeta de Deus vai tocar, e Deus vai me restaurar, então vai haver uma ressurreição. O inferno é eterno. Eu oro, Deus me ajude a dizer isso corretamente. Eu tenho 51 anos de idade pregando essa mensagem e hoje sinto mais do que nunca, o tempo está passando e eu estou contando os dias. Deus, eu tenho que fazer aquilo que o Senhor me mandou fazer. O inferno é eterno, e o inferno também é um lugar de tormento, como li em Lucas 16 há alguns instantes. Consciência, o povo no inferno, eles não estão inconscientes, estão conscientes e sentem. Alguns se lembram, eles se lembram. Ouviu bem? Com choro, lamento e ranger de dentes. Não há como imaginar algo tão terrível. E todos aqui, ou pela televisão, ou você está indo para lá ou indo para o céu, ou um ou outro. Imagine só. Há anos atrás, eu pedi para um homem e conversei com ele, implorei pela alma dele. Eu gostava muito dele. Ele era daquele tipo que todo mundo gostava dele, era jovem, saudável, com uma personalidade tremenda. E até hoje posso me lembrar, trabalhávamos para a mesma organização. Isso foi antes de começar no ministério, há anos atrás. E me lembro, a última vez que conversei com ele, eu me assentei na beira de um rio, quando ele operava uma máquina onde trabalhávamos. Então eu falei sobre a eternidade com ele, falei da alma dele, falei com ele sobre o céu e sobre o inferno. Deus tocou o coração dele. Eu sentia, eu consigo me lembrar vividamente, eu lembro do poder do Espírito Santo tocando a vida dele. Mas ele disse não. Sabe o que ele me falou? Chorando, ele foi muito sincero e disse: Jimmy, se eu aceitar Jesus, vou ter que largar muitas coisas que eu gosto de fazer. Eu sei que são erradas e eu não quero parar.
Meu plano é ficar rico. E ele estava executando o plano. E sei que vou ter que parar de fazer algumas coisas erradas que eu estou fazendo para seguir a Deus. Alguns dias depois eu fui ao centro de uma pequena vila. Eu estava em uma loja quando alguém me disse que ele tinha acabado de morrer em uma batida de caminhão. Naquela loja eu comecei a chorar copiosamente. E comecei a pensar: Deus, será que eu pedi o bastante? Será que preguei o bastante? Conversei o bastante? Mencionei esse exemplo para dizer que vários meses depois eu estava pregando em uma cidade próxima dali. O culto foi maravilhoso e eu fui para a parte de trás da igreja depois que o povo tinha ido embora. Algumas pessoas ainda estavam ali e tinha uma mulher ali que eu não reconhecia. O cabelo dela era branquinho. Ela me cumprimentou. Ela tinha dor em seu rosto e tristeza nos olhos e disse: você não me reconhece, não é mesmo? E eu não reconheci. E descobri que ela era a mãe deste homem. E ela me disse o seguinte, com aquele olhar distante, ela disse: os médicos falam que eu estou maluca. Me dizem que eu preciso sair desse país e sumir, me mudar para outro lugar, pois estou ficando louca. Ela disse: por 3 noites. Quando perguntei qual era o problema, ela era a mãe desse homem e disse: eu tenho visto meu filho. E ali ela chamou minha atenção e eu falei: como é? E ela disse: eu vi o meu filho. Ele apareceu para mim e eu não posso verificar se a história realmente é verdadeira, mas estou dizendo o que ela me falou. E ela disse, ele olhou para mim e disse: mãe, meu Deus, não venha para onde estou. Não venha para onde estou. E Lucas 16, do versículo 27 ao 31, o homem diz: por favor, deixe-me voltar e alertar os meus irmãos que estão lá na terra, e me deixe dizer a eles. E Abraão disse: se eles não escutam a Moisés ou os profetas, eles não vão escutar alguém que volta dos mortos. E agora no inferno, milhões de pessoas estão gritando e clamando, querendo alertar as pessoas que eles amam, os seus familiares, mães, pais, irmãos, filhos e filhas, amigos, conhecidos, querendo alertar: você não venha para onde estou. Mas Jesus mesmo disse: se alguém sair do inferno, desse inferno que mencionei para você na história do princípio desta mensagem, se alguém subir aqui com todas essas câmeras filmando ele e te falar: eu estive no inferno, e descrever para você, a maioria do mundo vai dar risada dele. Porque se você não acredita no Evangelho de Jesus Cristo sob o poder do Espírito Santo, você não acredita em mais nada. Muito bem, quem vai para o inferno? Quem está indo para lá? Apocalipse 20:15. João escreveu: aqueles que não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo.
se o seu nome não estiver escrito no livro da vida do Cordeiro, ele não disse, se você não for membro da Igreja Batista, ou da Assembleia de Deus, ou do Nazareno, ou da Católica. Ele não disse, se você não deu um certo valor, ou não contribuiu. Mas ele disse, se o seu nome não estiver escrito no livro da vida do Cordeiro. Escute, vou fazer declarações chocantes agora aí, preste atenção. A maioria dos católicos no mundo estão indo para o inferno. Você não tem que ser tão brutal assim, Jimmy. Eu tenho que falar algo para te acordar. Eu não digo isso porque não gosto de você ou porque eu te odeio. Eu digo porque te amo. A maioria dos católicos no mundo estão indo para o inferno. A maioria dos protestantes no mundo estão indo para o inferno. Eu me tornei seu inimigo porque te digo a verdade? Não existe pregador no mundo que tenha sido abusado como eu. Vários repórteres têm imprimido mentiras sobre mim nos jornais. Eu mal aguento ler o que eles falam sobre mim de tão pesado que é. Mas tudo vai valer a pena se eu conseguir tirar uma alma do inferno e levá-la até Jesus e a vida eterna. Veja bem, isso deixa o homem louco. Foi o que fez com que os fariseus crucificassem a Jesus. E ele disse, vocês são do seu pai, do diabo. A maioria dos religiosos estão indo para o inferno. A maioria das pessoas religiosas do mundo são algumas das pessoas mais más do mundo. Do que você está falando? Eu estou falando do seguinte, porque eles substituíram o seu próprio plano de salvação pelo plano de salvação de Deus. A sua salvação não consiste no fato de você ter confessado ao Padre, ou porque você participa da missa, e nem porque eles colocam uma hóstia em sua língua. Sua salvação não consiste nisso. A sua salvação não é que você se tornou membro da primeira igreja batista, ou da primeira igreja metodista, ou presbiteriana, ou Assembleia de Deus, ou Igreja de Deus, Nazareno, ou qualquer outra igreja. Milhões de pessoas religiosas, que são religiosas e falam de Deus. Eles falam de Deus o tempo inteiro, mas estão indo para o inferno. Olha, eu quero dizer algo para você. Vai irritar algumas pessoas, alguns não vão acreditar, não é problema meu. Eu só estou entregando a mensagem. Eu sou apenas o mensageiro. Eu não faço a lei, eu nem reforço a lei. Eu apenas digo o que a lei é. Eu sou apenas uma voz clamando no deserto, prepare o caminho do Senhor e endireite as suas veredas. Sou um mensageiro dizendo, o machado está colocado à raiz da árvore, e a árvore que não dá fruto é cortada e lançada no fogo. Preste bastante atenção, quero que vocês escutem o que estou dizendo. Vocês que estão agora se perguntando o que esse homem vai falar, hein? Vou dizer algo que vai te chocar. Me mostre um homem que é bom e generoso. E eu li a respeito de um homem assim, que pega todo o dinheiro que ele recebe e gasta pouco consigo mesmo. A comunidade tem visto ele com as mesmas roupas por muito tempo. Roupas limpas, mas as mesmas roupas. A caminhonete dele está caindo aos pedaços. Ele pega todo o dólar que ele consegue arrecadar, transforma em comida e leva para famílias necessitadas. E você vê a caminhonete dele andando pela cidade, sempre entregando comida, pão. Isso é algo nobre. Queria que tivéssemos um mundo cheio de pessoas assim. Eu não tenho nada senão elogios. E eu tiro o chapéu para qualquer pessoa assim.
Deixa eu continuar. Outro dia, a Madre Teresa de Calcutá, na Índia, um multimilionário dos Estados Unidos, estava vendo ela lavando as feridas de um pobre e doente ser humano. Ele olhou para aquele pedaço de carne humana e disse: eu não faria isso por $1 milhão. E a Madre Teresa disse: eu também não faria por $1 milhão. O homem que mencionei agora morreu. Preste atenção. Se esse homem, mesmo sendo muito nobre, se ele não aceitou Jesus como Salvador, e eu não digo isso com alegria no coração, mas ele morreu e foi para o inferno. Agora espere aí. Você pode dizer: isso não é justo. Não é. Você pode dizer: isso não é justo. Você quer me dizer que existe um Deus de amor que faria algo assim? É disso que eu não gosto em seu cristianismo, pregador. Não vem me dizer que ele não foi para o céu, não. Olha o que ele fez. Você não vai para o céu baseado no que você faz, mas confiando no que ele fez na cruz do Calvário há mais de 2000 anos atrás. Você está entendendo? Você me entende? Mas isso é estreito demais, eu não gosto. Por que você não gosta? Quando Jonas Salk aperfeiçoou a vacina contra o pólio, escute, a penicilina também é um grande medicamento. E você pode dar penicilina para o seu filho que tem pólio até seu cabelo ficar branco. E mesmo penicilina sendo algo bom, não vai curar o pólio. E você pode alimentar bebês famintos, e você pode entregar seu corpo para ser queimado e entregar sua alma pela humanidade, mas isso não morreu no Calvário para pagar pela pena do seu pecado. E a razão pela qual você deve aceitar Jesus é porque foi Ele que desceu do céu e pagou com o próprio sangue dele pela nossa salvação. Espere aí. Visite a Skid Row. Vá até lá conversar com um morador de rua, que vai estar fedendo. Você pode sentir o cheiro do álcool. Não fez nada na vida senão enganar e roubar, ele não é nada. Se a maioria da humanidade dissesse a verdade e o que pensa, eles diriam: deixa ele morrer, ele não vale nada. Mas se você puder chamar a atenção daquela pessoa com o cérebro cheio de álcool, se aquele espírito te escutar e aceitar a Jesus, se aquela pessoa aceitar, e a pessoa disser sim, como ladrão na cruz, se ele morrer 5 segundos depois, ele vai acordar nos braços do Senhor Jesus Cristo. Jimmy Swaggart, você está me dizendo que este homem que entregou tudo que tinha para alimentar os famintos, que era a personificação das boas obras, isso não é importante? Sim, isso é muito importante, mas não salva ninguém. Há algumas noites atrás, viajamos a noite inteira de Nova York para Tel Aviv.
Estive acordado o dia anterior, naquela noite dormi talvez por 1 hora. E nós chegamos em Tel Aviv, mais ou menos 3 horas, talvez 2 horas da tarde. E os altos-falantes dentro do nosso avião, antes de pousar, começaram a tocar aleluia, aleluia, aleluia. Nos colocaram em um ônibus e nos levaram de Tel Aviv para Jerusalém. E nunca vou esquecer, eu estava tão cansado, desgastado, o trânsito estava pesado, chegamos lá, era 4h30, aquelas ruas estreitas de Jerusalém estavam com muitos carros, pessoas buzinando, engarrafamento, e o carro parou por causa do trânsito. Eu estava inclinado em meu assento quando olhei para fora da janela. Eu estava do lado direito e a Francis do lado esquerdo. Foi quando notei que eu estava olhando direto para o Gólgota. E nunca me senti assim em toda a minha vida. Uma estação de ônibus ali embaixo daquele monte, com a fumaça poluindo o ar. E eu me arrepiei por inteiro. Então comecei a chorar. Enquanto olhava para aquilo, não queria dizer nada ali, mas o que representava sim. Pois ali há 2000 anos, Deus enviou o Filho dele porque ama este mundo. Ele podia ter nos deixado ir para o inferno e o céu continuaria muito bem. Os anjos não se importariam ou iriam chorar. Deus podia ter feito aquilo sem perder nada. Mas Deus olhou para essa humanidade sem valor algum e nos amou. Ele amou o homossexual, Ele amou o bêbado. Ele não amou o pecado, não amou o meu pecado, mas Ele nos amou. E caminhou perfeitamente por 33 anos e meio. E Ele nunca cegou a ninguém, mas deu vista a muitos. João disse que se tudo que Ele fez fosse escrito em livros, o mundo não teria espaço para esses livros. E os soldados pegaram suas mãos, arrancaram sua barba, e Isaías profetizou que eles fariam isso. Arrancaram de seu rosto, jogaram no chão. Centenas de soldados vieram e bateram na cabeça dele, na face dele, com varas, depois de chicotear as costas dele. Nunca um homem foi tão maltratado. Colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça, e a cabeça é a parte mais frágil da anatomia humana, e incha com o menor dos golpes, e sua cabeça inchou, ficando quase o dobro do seu tamanho normal. E colocaram uma cruz em suas costas. Olharam para ele, e ele disse: não chore por mim, mas chore por si mesmo. Se estão fazendo isso com a árvore madura, como farão com a árvore seca? E pregaram ele. Os pregos não foram colocados nas palmas de suas mãos, mas sim nos pulsos, porque no hebraico original, o pulso, as mãos e os dedos são uma palavra só. Outro dia um médico me enviou o diagnóstico dele
sobre como Jesus provavelmente morreu. E quando penduraram ele na cruz, Deus olhou para ele e fechou as cortinas. O mundo ficou em trevas, porque aquele que não conhecia o pecado se tornou o pecado, para que nos tornássemos a justiça de Deus nele. E às 15h a terra tremeu, estremeceu. E ele morreu. Pai, está consumado. E quando ele morreu, o véu com 60 pés de altura, com 2.000 libras e 60 polegadas de espessura, que escondiam o Santo dos Santos, com querubins dizendo: entrada proibida. Deus está aqui. 4 bois não conseguiriam rasgar. Foi como se 2 mãos rasgassem de cima para baixo. E o livro de Apocalipse termina dizendo: todo aquele que quiser, venha e beba da água da vida gratuitamente. Se você for para o inferno, você vai para lá porque quer e vai ter escolhido ir para lá. Pois nunca tanto já foi feito para evitar que o homem fique fora do inferno, como Deus fez pela raça humana. Abaixe a sua cabeça, por favor. Para sempre vou te agradecer pelo que o Senhor fez no Calvário. Para sempre vou agradecer ao meu Redentor. Vou sempre falar disso, vou contar disso. E para sempre vou te agradecer. Peço agora que o Espírito Eterno visite esse esposo, esposa, homem, mulher, filho, filha, irmão ou irmã. Visite o muçulmano, o budista, o hinduísta, o socialista, humanista, comunista, o homossexual e o alcoólatra. Esse bom homem moral que está perdido. Espírito Eterno, toque o coração deles, fale com eles. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Espírito Santo, fale com esse homem, com essa mulher, esse garoto, essa garota. Eu peço em nome de Jesus, de cabeça baixa e olhos fechados, Jesus é a nossa única esperança. Não tem outro caminho. Nesta noite eu não estou pedindo para você vir para a minha igreja ou me cumprimentar, pois não posso curar o quebrantado de coração, mas peço que você venha para Jesus. Quantos aqui neste ginásio nesta noite, em Louisville, no Kentucky, e quantos entre os milhões que nos assistem pela televisão, podem dizer: Jimmy Swaggart, em meu coração, eu não quero ir para o inferno e não quero ficar perdido.
Eu não quero morrer perdido. Você pode orar por mim? Eu preciso de Jesus, não estou vivendo corretamente. Levante sua mão para que Deus veja. Eu não vou te envergonhar. Todo o céu está olhando para você, todo anjo está olhando, o Espírito Santo está falando com você e Deus está olhando. Levante sua mão. O Eric está tocando aquele antigo hino. Tem um lugar na cruz para você. Levante a mão. Continue levantando aqui na frente. Ele está falando ao seu coração. Dentro de você, você sabe se já aceitou Jesus ou não. Quantos na arquibancada, lá em cima, aqui no meio, levante a mão, ore por mim, eu não vou te envergonhar, estou vendo a sua mão. Continue levantando a mão até lá atrás. Você aí na parte de trás, Deus está te vendo. Aqui do lado esquerdo, quantos podem levantar as mãos? Estou vendo vocês por todo este ginásio. E eu sei que a maioria de vocês não está em uma igreja, vocês que estão assistindo, aonde quer que você esteja, América do Sul, América Central, no Caribe, Europa, Ásia ou África, ou pelas ilhas do oceano, ou aí na sua casa, ou nesse hotel, aonde quer que você esteja. Você pode levantar a sua mão aí na frente desse televisor e Deus vai te ver. Não importa a sua idade, se você é jovem ou velho, Ele vai ver e Ele está pronto para te salvar. A misericórdia dEle dura para sempre. Levante sua mão agora. Quero que todos aqui se coloquem de pé, por favor. Se coloque de pé. Eles vão cantar, tem um lugar na cruz. E tem um lugar na cruz para você. Quero todos aqui que levantaram as mãos. Você lá de trás, aqui da frente, vem aqui para frente. Mães, tragam seus filhos. Pais, tragam suas filhas. Filhos, tragam os seus pais. Tragam os seus amigos. Tragam os seus familiares se eles não estão salvos. Venha enquanto eles cantam agora. There's room at the cross for you. Yes, there's room at the cross for you. Though millions have come, there's still room for one. Yes, there's room at the cross. Eu quero que você cante mais uma vez. Cantem com ele enquanto ele canta esse refrão. Venha, todos que levantaram a mão, estamos te esperando. Venha agora. Yes, there's room at the cross for you. Oh, millions have come, there's still room for one. Yes, there's room. Ele está falando ao seu coração. O Espírito Eterno está falando com o seu coração. Cante outra vez, Tomás. Cante outra vez. Cante outra vez. Tem um lugar na cruz. Venha ajudá-los aqui na frente. Pode vir, nós estamos te esperando. Nós vamos continuar esperando. Though millions have come, there is still room for one. There is still room for one. There is room at the cross. Yes, there's room at the cross. Venha, cante outra vez. Estou sentindo o Espírito Santo. Ele está se movendo. Toque pessoas no Japão, Deus. Toque pessoas na China. Toque pessoas na Europa, na Ásia. Central, na América do Sul. Toque as Filipinas, Senhor. Though millions have come, there's still room for
Yes, there's room at the cross for you. Olhe para mim por alguns instantes, rapidamente. Eu quero que você saiba que Deus ama você. E nenhum de vocês, preste atenção, foi o que Ele me mandou te dizer. Diga para eles que eu não vou lançar nenhum deles fora. Nenhum. Não temas, a porta está aberta para todos. Ele disse, daqui a pouco diga para eles que em um segundo, em um piscar de olhos, na mesma velocidade que vou ressuscitá-los, eu vou transformá-los. Em um segundo, eles estão perdidos. E no próximo segundo, eles estão salvos. Aleluia! Uma nova criatura em Cristo Jesus. Como é que eu consigo isso? Eu não vou explicar mais, pois não sou a pessoa que explica. Jesus é quem faz isso pelo poder do Espírito. Abaixe a sua cabeça e feche os olhos. Aonde você estiver pela televisão, quero que você abaixe sua cabeça e feche os olhos. Este é o seu momento. Ele vai escrever o seu nome no livro da vida e vai mudar o seu coração. Vamos orar. Eu quero que você repita em voz alta comigo e de coração. Com sinceridade. Querido Deus do céu, sou um pecador perdido. Eu mereço ir para o inferno. Não há nada de bom em mim. Eu não posso me salvar. Então venho a Ti para ser salvo. Estou pedindo agora mesmo, como pecador, perdido, de acordo com a Tua palavra, lava-me com o Teu sangue precioso, muda-me com o Teu grande poder, remove o meu coração duro e substitui por um coração sensível. Substitui pelo Teu Espírito e de acordo com a Tua palavra, Romanos capítulo 10, com a minha boca, diante do mundo inteiro, eu confesso o Senhor Jesus e em meu coração eu creio que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e que Ele está vivo. E o mesmo poder que o ressuscitou dentre os mortos, agora mesmo, muda a minha vida. De acordo com a palavra dEle, eu creio. Agora, eu estou lavado, estou limpo, estou santificado, estou justificado, eu estou salvo. Aleluia!